bem-vindos! Mais um podcast aqui da Rádio Conectados. Muito prazer, eu sou o Guga. Eu ainda não falei meu nome hoje nesse podcast. O povo me conhece já. O povo tá cansado de ver minha cara no YouTube, né? Não tem outra pessoa pra fazer. Eu tô... tá vendo? Eu olho pras pessoas e já não estão nem aí pra mim. Bom, a gente segue na cobertura do Digitalx 2023. Teve um podcast agora que eu troquei o nome dos eventos, né? Então, peço desculpas, porque é um evento atrás do outro que a gente vai fazendo. Falei da Semana da Comunicação, que é um evento que a gente faz lá na Rádio Conectados, todo ano. E a gente acabou de fazer esse evento, já veio para o Digitalx, então peço perdão. Estamos no Digitalx 2023. E agora a gente vai falar com o querido Pedro Drable. É isso aí. Drable. É difícil que vem Pedro antes. É Pedro Drable, é difícil, mas é menos difícil do que parece. É Drable. Ou isso. Drable, né? Tem gente que como tenta essa. O pessoal essa fala aí isso. A gente estava conversando aqui, ele falando sobre o nome dele aí. Falando sobre cada coisa, né? O pessoal já chama ele de W. O Pedro W. É isso, exatamente. Mas é fácil. D-R-A-B-L-E. É como se lê, como se escreve. Bom, ele é um head de planejamento criativo da NWB. Head, acho que você falou rei de planejamento. Eu gostaria de ser o rei de planejamento criativo, mas é head de planejamento. O head, eu ainda escrevi head. Tá vendo? Tá complicado as coisas aqui, viu? A gente já tá no caos aí de 80 podcasts por dia. Mas vamos lá. Pedrão, aliás, ó, é o último da NWB, tá? É o último da NWB, tá? A galera tá marcando presença. Pelo amor de Deus, mano. Vocês não estão precisando de mais nada, não, pra alavancar, né? Que é isso? É gente demais trabalhando lá. Pedrão, primeiro, a gente queria agradecer você por esse tempinho que você tá tendo, convite, né? A gente sabe que você tá bem na correria, né? Você veio aqui dar uma palestra, conseguiu assistir mais algumas? Né? Foi, consegui assistir mais 3. Assisti uma da minha querida empresa, que inclusive tinha a presença do Júnior Santana, que vocês já entrevistaram aqui mais cedo. Show de bola, aliás. Agradecer ele. Andressa também, 2 pessoas incríveis. Assisti também uma palestra sobre semana de 4 dias de trabalho, que é um assunto bem legal, sobre novas estruturas de trabalho. Muito nos interessa. Muito. E assisti a palestra que veio antes da minha, que foi com o time dos Estúdios Flow. Sempre uma galera muito referência, muito boa no que faz. Então foi bem interessante. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais, né, daqui a pouco. Só que agora vamos falar um pouquinho sobre quem é o senhor Pedro, né? Vamos nessa. Como é que é isso aí, cara? Rede de planejamento criativo. Como é que funciona? Bom, eu acho que vale dizer que eu sou parte da NWB, né? Mais pessoas da NWB vieram aqui, não sei se elas tiveram a oportunidade de explicar um pouco a empresa. A NWB, ela é hoje uma Content Tech, a gente se apresenta assim pro mercado, que é basicamente uma produtora de conteúdo digital. A gente tem os nossos canais originais, a gente tem uma rede de influenciadores associados à NWB de alguma forma, que vai para mais de 800 influenciadores, e tudo isso centrado no ecossistema esportivo. Então a gente está falando de gente que produz conteúdo sobre futebol, sobre corrida automotiva, sobre fitness no geral, sobre basquete, enfim, são muitos segmentos diferentes. O gênero fitness é considerado esporte também? É porque a gente pode falar, a gente tem dentro da teia de criadores pessoas que falam dessa questão da vida saudável e de cuidar do corpo de uma maneira mais ampla, que é desde um professor de educação física até uma pessoa que compete crossfit. E aí como um esporte competitivo mesmo, que tenta ganhar medalha e tudo mais. Então eu coloco esse grupo num mesmo guarda-chuva, mas na verdade dentro disso existem várias subcategorias também. Então a minha função hoje dentro do NWB é justamente olhar esse ecossistema de um ponto de vista um pouco menos preso ali na sequência do dia a dia de produção de conteúdo, que é muito massivo. A gente está falando de uma empresa que hoje tem um output, se eu não me engano, de 3.000 conteúdos por mês. Então é muita coisa para se olhar. E olhar de um ponto um pouco mais estratégico e muitas vezes mais associado a marcas. Então, como é que a gente pode fazer o conteúdo orgânico, o conteúdo que é orientado ao usuário final,
também ser uma oportunidade de contato genuíno e de qualidade quando a gente engloba uma marca nisso. Então hoje o time de planejamento criativo da NWB é muito responsável por essa integração e também pela criação de novas propriedades intelectuais, ou o que eu chamo de produtização das propriedades intelectuais da casa. Muitas vezes o time de conteúdo tem uma ideia e a gente fala, beleza, essa ideia ela pode ser dessa forma, ela pode ter essas características. Se a gente fizer essa e essa mudança, a gente abre um espaço aqui para que uma marca seja patrocinadora disso de uma maneira genuína e positiva, porque não nos interessa também dilapidar o que o conteúdo tem de qualidade. Não adianta a gente fazer um conteúdo incrível e depois manchar ele com uma presença nociva de marca. Então, acho que desde o início o conteúdo precisa ser pensado para que os parceiros eventuais caibam de maneira que o conteúdo engrandeça e não de maneira que o conteúdo piore. Pelo menos é isso que é a nossa crença dentro da NWB. E a gente tem a sorte de ser parte de um ecossistema ainda maior, que é o Grupo SBF, que hoje o grupo se apresenta como a maior plataforma aberta de esportes do país. Então a gente tem dentro do Grupo SBF a NWB, mas também tem a Centauro, que é uma varejista esportiva maior da América Latina. A gente tem a Fisia, que distribui Nike no Brasil. A gente tem FitDance, a gente tem a OneFan, a gente tem a X3M. E todos esses diferentes, essas unidades de negócio diferentes, elas têm a sua própria maneira de fazer negócio, né? Seu próprio modelo de empresa. Então, a gente da NWB está num lugar muito privilegiado de poder, inclusive, ser um ponto de conexão entre essas coisas. A Centauro faz muita coisa com a gente. A gente tem uma ideia de fazer umas coisas com a Fisia, que a gente já está se aproximando deles para poder produzir isso também. Então, como é da nossa característica, esse navegar por diferentes marcas, por diferentes empresas, dentro do grupo SBF isso também se torna uma vantagem. E o time de planejamento criativo está diretamente ligado a essas oportunidades também. E essa parte de planejamento criativo também não só fica na parte da NWB, fica também para o pessoal da Centauro e tal, ou eles têm a equipe deles lá, vocês é só... Os times dentro do grupo SBF, nessas unidades de negócio, eles são times independentes. Tá. Mas a SBF, pela sua natureza, tem uma ideia de interdependência. Vocês conseguem trabalhar juntos? Eu não chamaria nem de interdependência. Eu acho que seria um grande desperdício você ter empresas dessa natureza que atendem frentes tão diferentes da relação das pessoas com o esporte e essas empresas não trabalharem juntas. Então, a gente, por exemplo, hoje é a empresa que faz o Corrida na Veia, que é o projeto de conteúdo orientado ao esporte corrida, que é by Centauro. E a gente consegue ir construindo esses produtos, construindo essas conexões de maneira muito assertiva e muito realmente potencializadora. Assim. Eu vejo muito essa conexão mais do que uma soma, como uma espécie de multiplicação que a gente faz. Então, hoje, por exemplo, o Grupo Centauro desenvolveu com muito pensamento em tecnologia, em sistema, em integração com e-commerce, uma solução para social commerce, que é uma maneira de você transformar criadores de conteúdo em também frentes que possam gerar conversão em venda. Mas quem tem o contato com esses criadores? É a NWB. Então, a gente consegue, em parceria e junto, acelerar coisas que demorariam muito mais para que essas empresas fizessem separado. Da mesma forma, por exemplo, que a Centauro, ela muito inteligentemente se adiantou a esse processo de adquirir direitos de transmissão esportiva e tem dentro de casa, na NWB, uma empresa capaz de operar essa transmissão. Então, o futebol feminino, por exemplo, da Centauro, a gente opera a transmissão esportiva deles. E é nesse lugar que eu acho que surge de fato a potência e o diferencial de um grupo como o SBF, porque são nessas interlocuções que a gente acaba encontrando uma coisa que não existe em nenhum outro lugar, em nenhum outro grupo. Ou pelo menos eu não consigo pensar em nenhum aqui agora. E toda essa parte de planejamento criativo, quantas pessoas hoje na NWB para fazer toda essa parte? Hoje, o meu time especificamente, ele tem cerca de 13 pessoas, se eu não me engano. Aqui a gente está falando de pessoas que são... Existem pessoas que têm características diferentes, mas eu chamo
todo mundo de estrategista criativo, para mim, eu sou egresso de agência, venho de agência publicitária. Em agência publicitária você tem, nas agências tradicionais, uma visão um pouco estanque do que é o trabalho de cada pessoa. Você tem um redator, você tem um diretor de arte, você tem... E antigamente até as pessoas, às vezes, você tem o redator e você tem o redator para social media. E eu acho que uma empresa da característica da NWB, que é uma empresa que já nasceu digital, que já nasceu com um pé nesse mundo que se transforma o tempo inteiro, ela não se beneficia muito de uma visão tão estanque do que são esses profissionais. Então hoje, na minha equipe especificamente, a gente tem figuras que são planejadores, figuras que são o que eu chamo de estrategistas criativos, que são pessoas mais orientadas a um processo mais execucional ali da ideia, como é que esse negócio vai ser, enquanto o planejador está orientado a mais um processo ali de pesquisa e de busca de insight. E a gente tem um grupo de pessoas que são mais, aí sim, direcionadas a design, que é realmente uma característica, um campo de estudo que exige um ferramental diferente. Então você tem também o time de design. Mas esse time não trabalha sozinho. A NWB tem um time de conteúdo, que esse tem diretores de cena, roteiristas, também criativos de social media, que são pessoas que trabalham par e passo com o time de planejamento criativo para que a gente tenha boas ideias, boas integrações de marca e uma boa execução lá na ponta. Então a gente realmente trabalha muito junto. O Júnior, que esteve aqui mais cedo, ele é da parte de social e ele é meu par, ele é dupla meu dentro da nossa estrutura hoje. Troco muita coisa com o Júnior, então eu não entrego um negócio pro nosso time comercial sem bater com o Júnior antes, se aquela volumetria faz sentido, aquela ideia é boa, o que você acha dessa ideia. E da mesma maneira a gente sempre vai trocando e fazendo os projetos crescerem de acordo com as expertises de cada time. Tem que ter sintonia, né? Exatamente. Essa parte também é essencial. Cara, como é que funciona essa parte aí de você pensar sobre planejar uma ação criativa e tal, e de repente ela não rolou, né? Ou durante a produção de algum conteúdo já feito, ou durante o planejamento as coisas não darem certo do jeito que vocês planejaram e tal. Como que funciona isso? Vocês descartam a ideia, vocês deixam ela guardada ou tentam reorganizá-la de alguma forma? Tá. É porque não rolar é um conceito relativo, né? Então, assim, a ideia pode não rolar porque ela é inviável. E aí, se ela é inviável, o exercício é torná-la viável. E o que seria uma coisa inviável hoje em dia para vocês? Eu acho que nada é inviável partindo do pressuposto de que a gente tem como filosofia pensar nas ideias de acordo com o contexto que está se apresentando para a gente. Então, assim, eu não vou chegar pro meu time e falar, vamos botar uma bola em Marte. Ele não vai botar uma bola em Marte, não vai rolar. Mas se eu falar pro meu time, vamos tentar fazer alguma coisa para visitar o Inter Miami, que é onde o Messi está jogando, cara, isso não é inviável, isso pode ser caro. Sim. E como é que a gente resolve o caro? Será que eu consigo um patrocinador para isso? Que patrocinador que se terá seria nessa história? Se eu não consigo um patrocinador e esse é um conteúdo editorial interessante, será que eu consigo um parceiro? Será que eu posso passar a mão no telefone, ligar uma linha aérea e falar assim, banca a viagem que eu te cito? Então, assim, existem muitas maneiras de viabilizar uma ideia. Seja você trabalhando no aspecto da produção dela, seja você trabalhando a partir de limitações que são postas pelo contexto. E acho que a gente precisa ter essas limitações também como parte da solução. E não como, poxa, eu não posso fazer nada. Não, cara, tipo, é isso. Essa é a constrição. A gente pode fazer dentro desse negócio aqui. O que a gente faz? E para mim, aqui eu vou fazer uma digressão para uma coisa pessoal. Eu não acho que a ideia é uma coisa que você tem pronta e que você acorda de manhã e você se ilumina e tem uma ideia. Para mim, toda ideia é uma construção, como se você estivesse brincando de Lego. Concordo com você. E, enfim, fazendo aqui uma referência a uma marca, não sou patrocinado pela Lego, mas enfim, é a referência que eu tenho. Fica tranquilo. Eu acho que quando você tem clareza no briefing, quando você tem clareza do que você precisa fazer, quando você tem clareza de até onde você pode ir,
quais são as limitações com as quais você está lidando, isso não me frustra pessoalmente. Isso pra mim é só mais uma peça do Lego. Tipo, então beleza, eu tenho que montar isso e eu tenho que montar isso com 12 peças. Não posso montar isso com 15 peças, eu tenho que montar com 12. Então, se você tiver quem fala muito isso, acho que é o Alan Watts, state of play, né? O estado da brincadeira. Se você tiver isso em mente, a constrição é só mais um pedaço da regra do jogo. Seria como reclamar que você não... Fazendo analogias ao futebol, agora que eu trabalho na NWB, parece que todas as minhas analogias são do futebol. Seria como reclamar que você não conseguiu cruzar a bola porque o campo acabou. Tipo, não, brother, o campo acaba ali. Você sabe que o campo acaba ali. Você tem que cruzar a bola antes. Você tem que ter recurso, você tem que voltar, você tem que driblar, passa para outra pessoa. Então, assim, eu acho que é isso. E se o campo fosse infinito, o futebol seria divertido? Não. Ia ser um negócio impossível. Se fosse infinito, provavelmente o jogo seria infinito. Seria infinito. Ninguém ia nunca, né, Exato. tipo, conseguir fazer um gol, porque eu vou pegar a bola, sair correndo. Vou pra onde? Você vai ter que me pegar antes. Tipo. Onde? Então, eu acho que é isso. O pensamento criativo e a entrega criativa, ela precisa englobar a constrição. A constrição, ela é parte da solução e ela, de certa forma, é parte da brincadeira, se você souber brincar com ela. Às vezes, você tem restrições muito difíceis. E aí, realmente, você precisa, tipo, cara, eu vou ter que dar uma podada, eu vou ter que, tipo... Essa não é a melhor ideia que eu poderia ter tido, essa é a ideia que cabe nesse contexto. Mas se dentro desse contexto, essa é a melhor ideia que você pode ter, então é uma ótima ideia. Tá valendo, sabe? Isso que você me falou me lembrou da ação. Quando eu assistia muito, assim, porque eu consumia bastante Desimpedidos, quando eu tinha tempo. Provavelmente eu vou usar alguns exemplos do Desimpedidos, porque foi o que eu mais assisti, o que eu mais era ligado e tal e tudo mais. Sobre aquela ação da Clear, né, com o Fred. Não sei se você já estava lá Qual delas? Porque a gente tem um histórico de... Conhecer o Cristiano Ronaldo. Não estava ainda, mas é a grande ação que... Provavelmente vocês devem ter como case de sucesso. Sim, com certeza. Tipo, então você já deve ter estudado sobre com isso. Com certeza. Saber como é que foi isso, né? Se foi a marca que procurou vocês, ou vocês já estavam procurando a marca. Você sabe um pouco dessa história? Então, eu não tenho os meandros exatos de como isso aconteceu, porque eu realmente não era parte da equipe ainda. Você chegou em que ano? Desculpa. Eu cheguei em, deixa eu fazer as contas aqui rapidamente, 2021. Final de 2021, talvez. Acho que foi isso. Não sei se foi 2021 ou 2022, talvez seja isso. Faz pouco tempo. Eu não cheguei faz muito tempo. Eu comecei na vaga de head de planejamento criativo no início desse ano. Então foi 2022. Eu passei 8 meses numa vaga anterior, que era uma vaga de estrategista narrativo de novos negócios. E aí depois eu virei head de planejamento criativo. Então, o que eu posso dizer é que uma das coisas que a gente mais preza quando a gente produz conteúdo é, de fato, essa relação em que a presença da marca faz o conteúdo engrandecer. E Clear já tinha essa proximidade com o Cristiano Ronaldo. Existia uma história do Fred, né, que é hoje nosso criador ali de mais proeminência. Ele é realmente muito fã do Cristiano Ronaldo. O filho dele se chama Cris. Então, e as coisas... É muito estranho você ver isso acontecendo, mas isso acontece às vezes. As coisas parecem que elas vão se encaixando para que elas aconteçam, sabe? Então foram muitos encaixes. Eu acho que Clear, por um lado, foi uma marca que entendeu que se tivesse um asset um asset do calibre do Cristiano Ronaldo, a gente poderia ser uma maneira de tornar esse asset uma coisa ainda maior do que o cara que está na gondoleira no supermercado. Na época, o Fred, ele tinha esse lugar de ser o espelho de alguém que ama futebol e está realizando os sonhos. Então, e é tão curioso, né? Porque o Fred já realizou tantas coisas que talvez hoje as pessoas vejam ele de outra forma, mas naquela época era um cara que estava ali, assim, caraca, o Fred vai conhecer o Cristiano Ronaldo. Que maneiro, que coisa incrível. Então, isso tudo foi se encaixando e acabou de uma maneira muito genuína, criando um conteúdo que é obviamente um conteúdo de marca. A gente não esconde em momento nenhum, a gente não
nubla em momento nenhum o fato de que aquilo é uma coisa que Clear está fazendo. E ainda assim ele tem perto dos seus 50 milhões de views. E tem pessoas agradecendo a marca por terem proporcionado esse momento. E aí tem, de novo, né? É o universo e um pouco a pessoa certa na hora certa. Fazendo um elogio ao Fred aqui, eu pessoalmente achei que o Fred foi brilhante naquele vídeo, porque ele conseguiu acessar o Cristiano num lugar que o Cristiano nunca tinha sido acessado. Né? Até aquele vídeo o Cristiano era o robozão, era o só responde reto, tal, não sei o que, é sempre sério e tudo mais. Né? Pô, o Cristiano Ronaldo dá uma quebrada, dá uma ri das coisas e tal. Conseguiu deixar a Marta como coadjuvante no vídeo, né? Cara, não, esse já foi o outro, tipo, que a gente já tinha falado com o Cristiano. Então, assim, é muito poderoso quando isso acontece. E é uma coisa que é muito difícil de prever, mas, e aí, de novo, eu tô indo para uma digressão pessoal aqui. Eu não vi esse vídeo antes dele sair ao ar, como eu disse, eu não era ainda da equipe, mas eu tenho certeza que todo mundo que estava nesse set estava olhando e estava sentindo que aquilo ali que estava acontecendo era especial. Sim, provavelmente. Acho que, assim, eu vou falar eu como audiência, né? O público final desse produto. Você me falou, você citou uma coisa na sua resposta, falando de, o Fred era uma pessoa que o pessoal via como uma ai meu Deus, me fugiu agora a palavra. Uma inspiração. Eu acho que uma inspiração ele ainda é. Mas é porque hoje o Fred é o Fred. Sim. O Fred é o cara do BBB, é o cara que conheceu o Cristiano Ronaldo. Exato. Antes de conhecer o Cristiano Ronaldo, ele era o cara que sonhava em conhecer o Cristiano Ronaldo. E aí você fica, cara, esse cara realizou isso. Isso é... Então, exatamente. Você compartilha essa sensação. Ele realizou tanta coisa. Provavelmente o último vídeo que eu vi completo, assim, antes de, tipo, mudar totalmente a minha cabeça, assim, para algumas coisas, né? Ainda assisto pouquíssimos conteúdos e tal, relacionados a Desimpedidos, a Camisa 21, enfim, todos que envolvem por aí, mas assim, era essa coisa legal de você ver uma pessoa realizando um sonho, às vezes que era o seu sonho, que era o meu sonho, que era o sonho do seu amigo, do seu irmão, e um dos últimos que eu vi foi ele no Magnus. Sim. Aquilo, cara, eu chorei no último episódio. Porque tava todo mundo torcendo pra ele fazer. Mas o cara gol. Tem estrela, né, cara? Aquele gol não tava foi todo mundo torcendo pra ele fazer. E, meu, assim, ó. Pra quem tava dirigindo aquilo lá, pra ele, pra toda a dramaturgia do negócio, foi perfeito. E não tem como combinar isso. Isso meu, não é uma coisa que você consegue armar. Então, doideira, cara, doideira. E essas coisas acontecem. Então... E, na verdade, no processo de produção de conteúdo, que a gente está falando de coisas muito grandiosas aqui, mas algumas pequenas situações também mostram esses momentos que são... Você fala, cara, aqui rolou um negócio mágico. Me lembra ainda no Fred... Eu posso falar de todos os outros creators, tá? Da NWB. Eu acho que isso não é uma coisa exclusiva ao Fred, mas acho que as pessoas lembram mais fácil. Então é um bom exemplo. A última conversa do Fred com o Romário, tem um momento da conversa que ele começa a perguntar pro Romário. Eu vou falar o nome e você fala se você foi melhor. Você viu esse vídeo, esse corte? Que o Romário fala eu em todos, sabe? Tipo, você quer eu. Ronaldo, eu vou dizer mas ele esses momentos, eles são mágicos e você vê eles acontecendo na hora, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como a gente cria ambiente para que isso possa acontecer. A gente estava agora na nossa palestra sobre a Supercopa. A Supercopa tem uma série de momentos desses. Talvez, ouso dizer, a grande maioria deles nem envolva o Fred. Porque não é que o Fred não está fazendo isso, não. É porque é tanta gente. São 104 criadores ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então, são tantas conexões, são tantas sinergias que acontecem. E, cara, a coisa explode. Sim. Você tem um conteúdo do Boca de 09 que é compartilhado pelo Neymar. Você tem o Toguro com aquele em pleno 2022, não sei o quê, virando campanha de uma marca. E, assim, eu ouso dizer que a Supercopa foi determinante para o Toguro dar esse ganho, né? Do em pleno, não sei o que. Porque ele fez muito isso lá na Supercopa. Então, essas coisas acontecem e eu acho que trabalhar com esporte é muito gostoso porque o Brasil tem uma relação tão
uma conexão tão íntima, tão profunda com o esporte, em especial com o futebol, mas com muitos outros também, que um ambiente esportivo propicia muitas vezes que essas coisas aconteçam num lugar de muita naturalidade, sabe? Isso é muito legal. Cara, caramba, como a gente trocou uma ideia legal aqui. Falei muito, perdão. Tenho tantas outras perguntas para fazer. Eu tô com tempo, esses dois aqui vocês, acho que não dá. atrás do convidado, quer dizer que já tá na hora. A gente tem um tempo muito limitado, porque a gente tem muita conversa. A gente tem que falar com uma galera. Disseram que você ia falar rapidinho, porque parece que tinha outro compromisso, né? Esqueceu? Eu não consigo, eu tenho esse problema, mas tamo aí. Pra gente é melhor ainda. Tá? Muito obrigado, de verdade, Pedrão. Obrigado pelo convite. Muito legal a gente tá trocando ideia, saber dos bastidores, saber como é que é o trabalho da equipe que faz tudo isso acontecer, né? Porque não é só ligar a câmera e simplesmente o criador de conteúdo lá e fazer as coisas. Tem muita gente por trás. Inclusive, se você me permite, queria agradecer a todo mundo da NWB que trabalha atrás das câmeras, escrevendo os roteiros, ajeitando o set, ligando a luz. Os nossos criadores, eles são muito fundamentais para que essa empresa exista, mas essa galera que o pessoal também não vê, essa galera que está atrás da câmera, rala todo dia para isso acontecer, para esses criadores poderem brilhar. Então, fica o meu abraço apertado para esse time também. E, é claro, para os nossos criadores, porque sem eles a gente não estaria fazendo isso com tanto gosto, com tanto sucesso. Um abraço duplo também, mais uma vez, como eu estou fazendo todas as palestras. Também agradecer a minha equipe, né? Sem o pessoal aqui da Conectados, a gente não estaria fazendo tudo isso, né? Desde a parte da montagem, estávamos todos ontem aqui montando, correndo, fazendo as coisas para deixar tudo bonitinho, tudo certinho. A Kleber Cunha, que fez toda a parte de pesquisa para trazer para a gente aí sobre as pessoas que a gente vinha aqui entrevistar, fazer um mini release, para a gente começar uma boa conversa. Nosso coordenador Rafael Schmidt está aqui do lado dele, o pessoal que está aqui na técnica, né? O Mielson, que está operando aí as nossas câmeras, e o Gabriel, que está operando o nosso áudio, a Rosália, que está aqui me auxiliando. Daqui a pouquinho ela também vem com mais uma entrevista legal. Agradecer o pessoal também da Conectados que está por aí, né? Falando com o pessoal, a Carol tá por aí, Raimundo já passou por aqui também. Só tenho a agradecer esse time. E mais uma vez te agradecer. Obrigado também. Não sei se você tá indo embora agora, né? Tô voltando. Aproveite muito a feira. Não vai dar para aproveitar muito, mas agora eu tô indo, mas espero que todo mundo aproveite, tá muito legal. Foi uma honra estar aqui no nome da NWB. Obrigado pelo tempo, pelo espaço. E é isso. Beleza, a gente agradece mais uma vez a NWB. Gente, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais conteúdo para vocês. Então, valeu, até a próxima.